Nascido em Jundiaí, ele é formado em Direito pela PUC de Campinas, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Ingressou na magistratura em 1976 e foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal e mais tarde do Tribunal de Justiça, onde é desembargador desde 2004. Professor, escritor, blogueiro, titular da cadeira 40 da Academia Paulista de Letras, autor, entre outros títulos, do livro Os Direitos que a Cidade Esqueceu. O Arena Livre tem a honra de receber José Renato Nalini, secretário de Estado da Educação. E o assunto hoje é a reforma do ensino médio, o desempenho paulista no IDEB e muito mais. Conosco nesta arena o deputado Welson Gasparini, do PSDB, e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Muito bem-vindos, senhores deputados. Bem-vindo mais uma vez, secretário. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Assembleia SP. Prazer, reinaugurando o Arena Livre. Muito bem-vindo. Em participação previamente gravada, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, o deputado João Caramês, do PSDB, e a deputada Leci Brandão, do PCdoB, que é vice-presidente da Comissão de Educação nesta Casa de Leis. Secretário, vamos falar do desempenho paulista no IDEB, vamos falar de boas notícias. Eu convidei o secretário para falar de boas notícias da educação. E o desempenho do paulista parece que esteve aí ganhando as manchetes dos jornais, embora o desempenho geral do Brasil não seja algo de muito louvor. Vamos falar do desempenho paulista primeiro, secretário, bem-vindo. É muito bom, Jorge, estar aqui com você, com dois deputados que são amigos, são representantes muito dignos da população paulista. Eu tenho tido provas dos dois deputados e daqueles que você mencionou também, que já gravaram, todos eles muito interessados em educação. E aí, portanto, é bom quando nós podemos verificar que, a despeito das dificuldades, um ano de crises, não é, a educação da rede pública de São Paulo está no caminho correto, não é? Nós estamos ainda longe daquilo que seria o desejável, o ideal, mas nós verificamos que está havendo uma elevação discreta, mas um aperfeiçoamento contínuo. Isso significa o quê? Que os nossos professores estão ensinando, as crianças e jovens estão aprendendo. Há uma grande consciência hoje no Brasil todo de que a educação é a chave para a resolução de todos os problemas brasileiros, todos eles. Não há problema que não seja resolvido pela educação. Quando eu percorro o interior para inaugurar escolas ou para participar de festas de grêmios, eu tenho dito para a criança, para o jovem, que uma escola a mais significa um presídio a menos, uma fundação casa a menos e até hospital, porque a educação integral ela vai cuidar da prevenção, não é? Um aluno bem educado vai praticar esportes, vai cuidar da educação, vai saber se alimentar, então é muito importante. E nós estamos na direção certa. Há muito a ser feito, mas o IDEB foi a prova de que a educação de São Paulo ela está caminhando no rumo correto. A bancada de professores, deputado Orlando Bolsoni, sua primeira pergunta, muito bem-vindo à Arena. Primeiro, é uma honra ter o doutor José Renato Nalini aqui, que sou um admirador do trabalho, sou testemunha do trabalho que o doutor Nalini fez no Tribunal de Justiça, acelerando a justiça, levando a esperança na justiça aos rincões do interior, as mais remotas pontas, e a figura do doutor Renato, que é um exemplo para todos nós. E ficamos muito felizes quando o senhor aceitou a incumbência, que eu acredito que é mais difícil do Estado de São Paulo, que é de ser secretário da Educação. E a forma como o senhor vem conduzindo não me surpreende, a forma serena, tranquila, própria da sua formação de professor e humanista. Dentro dessa linha que lembrou o Jorge, lembrou o doutor Renato, talvez o grande desafio, eu vejo, é a questão do ensino médio. Então, quando nós iniciamos
O fundamental, as nossas médias são excelentes, né? A média do Estado de São Paulo em todos os, tanto o fundamental quanto o ensino médio, o ciclo 1 e o ciclo 2 do fundamental lidera o Brasil, mas as notas vão decaindo para todo o Brasil e para São Paulo também. Como vencer o desafio do ensino médio, o senhor que tem estudado tanto, que tem vivido permanentemente em contato com os jovens, os adolescentes que frequentam o ensino médio da escola pública? Só lembrando, secretário, que sobre o ensino médio também há perguntas pré-gravadas do deputado João Caramê, só para a gente explorar melhor o tema aí. Fique à vontade. Mas é muito bom e é importante que um programa da Assembleia Legislativa contemple esse tema que está causando uma grande discussão. É saudável a discussão, mas nós temos de lembrar, primeiro, que o ensino médio é a prioridade do Estado-membro, né? Desde 1988, o Constituinte definiu quais são as atribuições. Então, o município deveria ficar com o ensino fundamental, o Estado-membro com o ensino médio e a União com a universidade. É lógico que esse projeto é um projeto que tem de superar as dificuldades dos municípios, né? E, por enquanto, o Estado cuida de quase tudo. Meta, sim, atender à Constituição e fazer com que essas atribuições sejam gradualmente assumidas por quem de direito. Enquanto não acontece isso, o Estado-membro tem de propiciar esse ensino integral a todas as crianças e jovens, fazendo da Secretaria da Educação um enorme desafio, o maior desafio no Brasil, e duvido que haja em outras partes do mundo uma complexidade como a que nós temos, né? As pessoas nem sempre se recordam de que nós temos 5.400 escolas estaduais, distribuídas pelos 645 municípios. Nós temos 4 milhões de alunos e temos 400 mil pessoas na folha de pagamento da Secretaria, não é? Isso, para um ano de crise, é muito difícil de se administrar. Agora, o ensino médio, há muito tempo o jovem se apercebeu de que ele se tornou desinteressante, não é? O Mário Sérgio Cortella, ele fala, é um educador, já foi secretário de Educação, um filósofo, faz palestras pelo Brasil inteiro. Ele tem uma expressão que é muito repetida. Ele fala, nós temos edifícios escolares do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então há um descompasso. Como se faz esse casamento? A criança, quando ela é mais nova, naturalmente ela obedece à orientação da disciplina, embora hoje esse setor também esteja bem difícil. Mas o jovem que já tem discernimento, que já tem juízo crítico, ele não se acostuma com a educação que há 500 anos ela é a mesma. O Michel de Montaigne, nos seus ensaios, ele já dizia, nós colocamos 50 pessoas diferentes, porque graças a Deus nós todos somos irrepetíveis. Nem gêmeo univitelino é um igual ao outro, né? Então 50 pessoas com temperamentos, com organismos, com concepção de vida, com tudo diferente, e colocamos numa sala, enfileirados, e um professor repetindo uma aula prelecional, não é? Num tempo em que hoje a juventude está toda com chip, plugada, está toda antenada, plugada, acessando, não é, as redes sociais, e o jovem não se interessa, ele não se sente seduzido pelo ensino médio. Depois do ensino médio, tem 13 disciplinas. É muito conteúdo. Nós não podemos pretender que o jovem saiba um pouco de tudo e não se aprofunde em nada, não é?
Então eu ouço continuamente, meus 4 filhos já estão formados, mas eles diziam, papai, por que eu tenho que saber equação se eu vou fazer relações públicas? Por que eu tenho que saber geometria se eu vou fazer direito? Né? E assim as inclinações, elas exigem uma formação mais específica. Então essa reforma do ensino médio que está sendo criticada ou é falta de conhecimento ou é vontade de crítica sem nenhum fundamento, né? Porque ela foi discutida há mais de 20, 30 anos se discute. O projeto de lei está no parlamento, está no Congresso desde 2013. E quando nós temos ali no Ministério da Educação 2 educadoras do gabarito, do prestígio, da capacidade de Maria Helena Guimarães Castro e Maria Inês Fini, né, que em boa hora o ministro Mendoncinha levou para assessorá-lo, essa tentativa de fazer com que o ensino médio já comece a ser propiciado é saudável. Então, nós precisamos enfrentar isso e alertar a população de que isso é o melhor para a juventude. Deputado Welson Gasparini, só lembrando, depois eu tenho 2 perguntas ainda sobre ensino médio. Pode me cortar. Por favor, não. Paro de falar. Aqui a arena é livre, secretário. Deputado Welson, muito bem-vindo. Olha, um prazer muito grande em estar aqui participando na Arena Livre com o ilustre secretário da Educação. Eu tenho por ele uma admiração muito grande, não só pelo passado, mas pelo presente, o que ele tem representado, sem dúvida alguma, no governo de São Paulo. E o prazer em estar aqui no Arena Livre, primeira vez que está retornando aqui na grade TV, da programação da TV Mas, Assembleia. secretário doutor Naline, a reforma do ensino médio que está sendo proposta pelo presidente Temer é através de uma medida provisória. Eu perguntaria o seguinte: o texto dessa medida provisória foi discutido, foi debatido com a área educacional, com os secretários da educação dos estados? O senhor participou também da discussão desta medida provisória? Deputado Welson, primeiro eu tenho que fazer dar um testemunho, Jorge, de que o deputado Welson Gasparini esteve comigo durante aquela audiência em que nós discutimos o Plano Estadual de Educação. E permaneceu ali fidelíssimo até o final de uma reunião tensa, não é? É verdade. Em que havia ânimos assim muito exaltados, desnecessariamente, porque o Plano Estadual de Educação também foi exaustivamente discutido. Tanto que foi aprovado depois por unanimidade. Mas nós estamos num período muito tenso da nacionalidade e o deputado Welson foi de uma extrema generosidade permanecendo comigo aquela tarde em que nós ouvimos tanta coisa, não é, deputado? Eu rendo minhas homenagens, tenho dito esse seu cavalheirismo, espírito cívico de permanecer obrigado, ali. não. Mas a questão do ensino médio, o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação do Estado de São Paulo, ele se reúne permanentemente. Então, o CONSED debateu exaustivamente o projeto. A Maria Helena mostrou a minuta de medida provisória, mesmo no Conselho Estadual de Educação, no Colégio dos Conselhos dos Secretários, houve, assim, quem sugerisse que a edição de medida provisória daria ruído, daria algum estranhamento, né? Porque medida provisória ainda tem uma vinculação com o antigo decreto-lei, não é? E parece alguma coisa autoritária. A justificativa do governo é compreensível, o governo tem muita pressa. Sim. E ou ele faz as reformas de que o Brasil necessita com urgência, ou serão 2 anos perdidos sem nenhum avanço. E nós precisamos, não é apenas acertar o passo, nós temos que
recuperar aquilo que nós retrocedemos, um grande retrocesso, uma grande perda em todos os setores. A justificativa do governo é a de que há reformas extremamente graves que vão dar discussões imensas e que talvez, na prioridade do parlamento, a questão do ensino médio fosse relegada para um segundo plano. Então, a medida provisória, ela propõe a imediata implantação, que não será imediata assim. Eu gostaria que o senhor ouvisse até a pergunta da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Ela é vice-presidente da Comissão de Educação. Vamos ouvi-la. É um grande prazer, né, ter a oportunidade de estar aqui na Arena Livre com o Jorge. E aproveito para dirigir uma pergunta aí ao nosso sempre querido secretário, né, doutor Nalini, uma pessoa que sempre nos recebe com muito carinho, uma pessoa extremamente gentil conosco e com o nosso mandato. Senhor secretário, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa reforma que está acontecendo, né, em relação ao ensino médio, porque eu entendo que deveria haver uma discussão mais ampla, né, com a sociedade, ouvir outras opiniões, até porque isso foi comandado através de uma medida provisória. E a gente não concorda muito com essa forma, né, de fazer uma mudança, né, no ensino médio. Gostaria de saber muito a sua opinião. Eu queria dizer também que a Alessi tem sido uma parceira na Comissão de Educação. Eu já gostava dela antes de conhecê-la pela artista que ela é, né? Pelo protagonismo nas teses que ela defende, o partilho, de tudo que ela se coloca muito bem. Eu me afino muito com a Alessi, né? Não sou afinado para cantar, mas eu gosto muito da Alessi. Mas, Alessi, eu queria dizer o seguinte, que eu estava acabando de mencionar que talvez a medida provisória não fosse a melhor alternativa. Entretanto, aqui em São Paulo, nós vamos passar 2017 inteiro discutindo o ensino médio. Até porque a mudança é tão grande, é estrutural, e essa é a missão do Estado-membro. Então, nós não podemos errar. Nós temos de ouvir toda a comunidade, nós vamos ouvir o alunado, que eu tenho a sensação de que o alunado quer reforma, né? Tanto que, quando eu converso com o pessoal de terceiro ano do ensino médio, eles dizem, por que agora que eu estou no final? Por que isso não veio antes, né? Mas vai beneficiar todas as gerações que virão em seguida. Nós vamos discutir com o alunado, com os professores e todas as profissões da educação, supervisores, dirigentes, coordenadores, os professores mediadores. Vamos discutir com a Associação de Pais e Mestres, com os grêmios estudantis, com o conselho escolar e com toda a comunidade, porque eu tenho repetido também, os deputados já têm ouvido, que o Constituinte foi muito prudente e sábio quando ele cuidou da educação na Constituição da República. No artigo 205 ele fala, educação é direito de todos. Em qualquer momento, qualquer idade, qualquer pessoa tem direito à educação formal. Mas a educação, que é direito de todos, é dever do Estado, da família e da sociedade. O Estado está fazendo aquilo que é possível. Sim. Reservar 31% do orçamento do maior Estado da Federação para a educação não é pouca coisa. Sim. Embora reconheçamos que em anos de crise, 31% é menos do que já foi reservado para a educação. Sobre esses números, inclusive, cotejávamos aqui antes do início da gravação desse programa. São 30 bilhões, não é, deputado Elson Gasparini? No orçamento que já está nessa Casa de Leis, chegou em 30 de setembro, então, vai ser discutido, debatido, vai ser realizado o ano que vem. Em 2017, 33,5% do orçamento para a educação. Que dá 30 bilhões. Estado... Agora, tem uma observação, a gente vai gastar 21 bilhões
com segurança pública e mais 4,5 bilhões com administração penitenciária. Precisa haver ousadia, não é, deputado Welson? Estava sobre esses números. Esses números chocam a gente, não é? Mas é a realidade. No setor da segurança pública, todos os presídios estão superlotados. Não cabe mais ninguém. As penitenciárias que foram construídas, inclusive recentemente, já estão lotadas. Que o dia é de Jardinópolis, lá vizinho da sua Ribeirão Preto, onde teve uma fuga em massa. A situação é terrível, não é? Agora, o deputado Welson Gasparini também vai falar daqui a pouco sobre uma reflexão que fazíamos antes do início da gravação sobre a escola de período integral, que é justamente a pergunta do deputado João Caramês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Antes de mais nada, eu quero aqui fazer 2 registros. A primeira, a alegria de ver a volta do Arena Livre, um programa bastante atuante e que motiva muita gente. Segundo, cumprimentar o nosso secretário, doutor Nalini, dizer que é uma alegria muito grande, secretário, compartilhar com o senhor essa entrevista. Não é querer jogar confete, não, mas eu tenho certeza absoluta que São Paulo está bem servido como secretário de Educação, porque o senhor é uma pessoa agregadora. E o senhor fez muito esse trabalho enquanto presidente do Tribunal de Justiça. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. Mas, secretário, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte. O Brasil vive uma crise hoje no ensino médio. De acordo com o Enem de 2015, 38 de 100 escolas seriam reprovadas no teste do ensino médio. Como São Paulo teria que trabalhar para melhorar esses números e para melhorar a performance dos nossos alunos? Essa é a minha pergunta para o senhor. Será que seria através da escola período integral? Eu digo isso pelo seguinte, porque na minha cidade de Itapevi nós temos a escola Eliana Andrés de Almeida, que é o ensino integral, e é uma maravilha. O senhor imagina a motivação que não só a direção da escola, mas os professores, os alunos. É uma escola que tem capacidade para 355 alunos, ela está totalmente lotada, né, ocupada. E, para o senhor ter uma ideia, tem alunos do 3º ano do período do ensino médio que não querem ir embora, querem permanecer na escola. Será que talvez fosse esse o caminho para melhorar a performance dos nossos alunos no ensino médio, secretário? Queria agradecer a pergunta do deputado João Caramês, é outro parceiro, tenho encontrado constantemente com ele nas visitas ao interior e ele tem sido sempre muito generoso, não mereço esses elogios. Mas a colocação é essa mesma, o ensino integral é exitoso. Nós verificamos que o desenvolvimento, principalmente de uma estratégia chamada Projeto de Vida, permitiu que o alunado desenvolva perspectivas do seu futuro. As chamadas eletivas. E faça uma autoanálise. Ele tem tempo para pensar sobre as suas perspectivas, suas expectativas, desenhar o seu futuro, mas também examinar as suas angústias, as suas apreensões, porque nós estamos numa época muito difícil, não é? Uma época em que o mundo inteiro parece sob uma tensão permanente, convulsão. Essas notícias de fundamentalismos, de migração, de crianças morrendo, querendo chegar a outro país, fugindo da sua pátria, queiramos ou não, nós vamos absorvendo, nós vamos ficando angustiados. E a criança e o jovem têm razão de falar o que é que estão fazendo do meu futuro, não é? Aquilo que se acenava no século passado como o século XXI, do ócio, do lazer, todos teriam tempo para se divertir, para fazer o que preferisse, porque teria que trabalhar menos, a automação, a robotização ocuparia o nosso tempo, faria todas as tarefas manuais. Não é isso que está acontecendo. Todos nós trabalhamos cada vez mais e uma perspectiva de crises, uma crise atrás da outra. Então, o ensino integral é realmente a solução. Ocorre que o nosso modelo de ensino integral, ele é muito dispendioso. É muito dispendioso. Não pudemos ampliar
da forma como nós quisermos. Mas nós estamos, assim, na perspectiva de receber do MEC um aporte, ainda é muito pouco, porque seria o suficiente para mais 30 escolas. Sim. Nós temos 5.400, não é? Mas nós estamos pensando, e essa é a minha missão, conscientizar a sociedade e a família para que nós possamos, enquanto não houver recurso financeiro suficiente para tornar todas as escolas de ensino integral, que nós façamos um aproveitamento daquilo que pode ser oferecido no contraturno, Sim. venha de onde vier, desde que colabore com esse sentido de oferecer à criança, ao jovem, uma perspectiva de nova visão, de nova concepção de mundo. Não é aquela aula teórica, mas é oferecer no contraturno esse projeto de vida, arte, cultura, esporte, não é? Nós temos de oferecer opções para que ele não tenha de permanecer na rua, que ele não seja vítima do tráfico, não é? E que ele não engrosse a população, primeiro de Fundação Casa e depois dos presídios. Vamos falar mais no próximo bloco do Arena Livre sobre essa escola, esse formato de escola em tempo integral. O Arena Livre volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o secretário de Educação, José Renato Nalini. Falávamos desta escola em tempo integral, escola de ensino integral, parece que tem diferença, né, secretário? Mas eu passo a palavra ao deputado Orlando Bolsoni para explorar melhor esse tema. Deputado. Primeiro, secretário, o que nos aflige hoje é a questão do distanciamento da família e da sociedade da escola. A participação, eu sou professor há 44 anos, eu lembro que auditórios, a escola onde estudei, depois lecionei, 450, 500 pais e mães estavam para debater, para conversar sobre a escola, para dar sugestões e, em especial, para dar apoio. E é um distanciamento hoje. E a sociedade, ela cobra como vencer esse desafio de atrair a sociedade, visto que o custo, em especial da escola integral, ela é um custo alto. Como atrair a sociedade no sentido de participar, de financiar e de dar contribuição, tanto contribuição às vezes efetiva, no sentido de financeira, mas também de conhecimento. Grandes professores aposentam ainda e com muito tempo, com muita experiência para passar, como atrair esse voluntariado e, novamente, a sociedade girar em torno da escola. Nós temos uma iniciativa muito boa que começou com o secretário Gabriel Chalita, completa 13 anos este ano, que é a Escola da Família. A Escola da Família abre os estabelecimentos de ensino aos sábados, domingos e feriados, com o intuito de fazer com que a família, a comunidade participe da escola. Como existe no mundo mais civilizado, que a escola é o centro de convergência de todos os interesses daquele entorno. Aqui no Brasil, e em São Paulo mesmo, nós temos escolas que são a única presença do Estado naquele bairro, naquela localidade. E a solução paulista é muito interessante, porque há um vice-diretor da escola que comparece, abre, cuida, alguns funcionários, mas nós temos a figura do universitário que recebe meia bolsa do seu curso numa faculdade particular e as faculdades oferecem a sua participação isentando a outra metade. Então, nós sabemos que há uma grande desistência, uma fuga da universidade paga quando as pessoas não conseguem sustentar a sua manutenção ali na escola. Então, esse é um projeto que oferece uma chance àquele jovem, ele vai ali, ele orienta o alunado ou crianças que nem estão naquela escola, mas moram nas imediações,
E ali praticam esportes, tem oficina de aprendizado, tem música, tem teatro, tem futebol, tem xadrez. Exato. Tem também reforço escolar. Eu encontro aqui na cidade de São Paulo alunos de engenharia ensinando o jovenzinho a resolver uma equação, mostrando com uma linguagem que é mais próxima do que às vezes a do professor. Então esse projeto é um projeto bom. Ainda não existe em todas as escolas. Evidentemente, nós temos as restrições orçamentárias também, por causa da Bolsa. Mas nós temos Mas não são compensadas, por exemplo, com escolas que necessitam menos digamos, reforma, de manutenção, porque são menos depredadas? Sim, esse é um ponto favorabilíssimo do projeto. As escolas onde há esse projeto da Escola da Família, elas não são vandalizadas, elas não são destruídas. Não é? Nós criamos um sentimento de pertença. Essa é a grande lição, é o grande desafio que nós precisaríamos mostrar, não é? Que uma escola não é do governo, Jorge. A escola é do povo. A escola foi construída com dinheiro do povo. Ela funciona com dinheiro do povo. Se ela vier a ser vandalizada, tiver equipamento destruído, é dinheiro do povo que vai reformar. E muito sofrimento para o entorno, claro, secretário. No ano, se me permitir, doutor Renato, a escolha do chamado professor nota 10 pela Fundação Vitor Tívita e depois pela Academia Brasileira de Educação recaiu sobre o diretor, o professor Diego, de uma escola de ensino fundamental de São José do Rio Preto, escola municipal, que conseguiu a escola Darcy Ribeiro, que conseguiu reduzir em mais de 90% a evasão. Uma escola que era vandalizada, e ao abrir para a sociedade também contatar os pais, visitar as famílias, deputado Welson, e trazer a comunidade e adotar exatamente essa experiência, foi reconhecido entre todas as experiências do país nesse ano, por duas instituições, a Fundação Vitor Tívita e a Academia Brasileira de Educação, como uma referência. E são modelos que eu acho que nós teríamos também que incentivar outros municípios também a fazer. Nós temos feito um trabalho muito grande de disseminação dessa ideia. E temos tido algumas surpresas muito agradáveis. Por exemplo, ontem à tarde eu recebi a visita de dois empresários, o doutor João Alves Veríssimo e o filho dele, João Carlos Paiva Veríssimo. Eles vieram mostrar o resultado do trabalho que eles fizeram durante 5 anos numa escola estadual, numa região bem vulnerável, a escola Henrique Dumont Vilares, aqui no Jaguaré. Nesses 5 anos, eles conseguiram fazer, com a presença deles e o convencimento com os pais, com a comunidade, a persuasão de todos para que conseguissem índices melhores, eles tinham fixado no final dos 5 anos 6,3 no IDEB. Chegaram a 7,2. Ultrapassaram até as expectativas do ano 2019 e 2021. Então, a presença de pessoas que têm o que oferecer, e não é só recurso financeiro, é um abraço afetivo que a escola precisa. Nós precisamos fazer com que aqueles que têm condições, e todas as pessoas têm condições de oferecer carinho. Eu tenho encontrado, Jorge, uma coisa que me deixa emocionado, o deputado Welson, o deputado Bolsoni, professora aposentada no sábado, como voluntária, treinando alunos para a Olimpíada de Matemática. Olha que coisa bonita. Né? Em Itapevi, terra do João Caramês, uma diretora convenceu alunos e grupos que estavam querendo invadir a escola de que não era bom invadir, porque a invasão, ela aprofunda a exclusão, porque a invasão faz com que todos aqueles que queiram frequentar as aulas fiquem impedidos de frequentar. Quando nós
retomamos a escola invadida, que o grupo que invade chama de ocupação. As câmeras estão quebradas, Sim. computadores, se não estão Muita depredação. destruídos, foram Sim. furtados. A merenda, se não foi utilizada, ela foi levada, laboratório quebrado. Então, essa escola vai ter de passar por uma reforma. Prolonga o período em que o aluno que precisaria ter aula... Desestímulo, né? abandono. Então, isso aprofunda a exclusão. Não é uma ideia sensata fazer ocupação da escola. A escola tem que estar ocupada, o aluno tendo aula, o professor ensinando, não é? O professor mediador mediando, a diretora dirigindo e os pais ali ajudando. Porque quando o pai se aproxima da escola, a mãe se aproxima da escola, tudo funciona melhor. O chamamento dos patronos, esses que estão no frontispício da escola lá, só para provocar aqui pela oportunidade. Isso é um projeto que começou assim, pontualmente, topicamente. Quando eu vi que nós temos aqui na cidade de São Paulo 1.600 escolas estaduais, e eu vi que algumas delas homenageavam pessoas cujos filhos estão aí e são líderes, e têm negócios, e têm bancos. Eu comecei a procurar esses descendentes e dizer, eu sei que você já faz muita coisa na área social, mas você gostaria de ver a escola que tem o nome da sua genitora, da sua mãe, destruída, ocupada, precisando de reformas? Você não pode dar uma mão? E as pessoas têm respondido, né? Eu acho que toda a tentativa de fazer com que a sociedade e a família assumam a sua responsabilidade ao lado do Estado é fundamental, porque no momento em que uma nação se convence de que a educação é a política mais importante, tudo anda melhor. E foi assim que Coreia passou por guerras e passou a ser tigre asiático, Finlândia tem a melhor educação, Japão, né, onde as crianças limpam a classe antes de sair, antes de ir embora. Que mal tem você ajudar a manter limpo o lugar que você frequenta. Claro. Né? Doutor Nalini, eu gostaria de perguntar o seguinte, eu penso que copiar o que é certo não é defeito, não é vergonha, mas pelo contrário, é um ato de inteligência. Então, a minha pergunta é o seguinte, não seria interessante a gente verificar no mundo qual o país ou quais os países que têm o melhor sistema educacional e a gente copiar esse sistema adaptando algumas questões locais, tropicalizando, né? Vamos dizer assim. Mas já trazendo um sistema que está provado que está dando certo nesses países. Copiar seria feio isso? Não é, e o senhor tem razão. Nós estamos fazendo isso, deputado, de várias formas, porque nós procuramos todos os consulados, não é? Estive recentemente na Rússia, onde fiz uma palestra sobre educação e firmamos um acordo de cooperação com uma universidade que tem 10 prêmios Nobel de Física. E num expurgo que houve na Rússia em 1991, 40 professores saíram e foram para outras grandes universidades do mundo e continuaram a ganhar prêmios Nobel de Física. Tanto que o reitor falou, eu considero como nós tivéssemos ganho, porque são professores nossos. Estamos fazendo essa parceria. O Império Britânico está nos auxiliando a fazer cursos de liderança para diretor. O diretor é a alma da escola. Então, o British Council está nos auxiliando a fazer cursos de gestão em liderança para os diretores. Parabéns. Nós começamos com 30 diretores e eles vão replicar, eles vão conseguir fazer, não é? Uma aproximação que para mim trouxe uma grande alegria foi com os Emirados Árabes, que ontem o cônsul-geral me telefonou para dizer que uma escola de Avaré foi a única classificada no Brasil
juntamente com outra escola do México e outra da Bolívia, para concorrer ao prêmio Zaid de sustentabilidade. Os Emirados oferecem uma grande quantia para que o professor e os alunos desenvolvam um projeto. Paga para estudar. A nossa escola está concorrendo. E eles vão levar os alunos e os professores para Abu Dhabi para conhecer e trazer alguma coisa. Esse contato nós estamos fazendo com todos os países. Agora, o que é importante também, e é bom que todo o Brasil saiba, é que o trabalho anônimo de algum diretor, de algum professor, nas 5.400 escolas, também está funcionando. Por exemplo, em Catanduva, uma vice-diretora responsável pelo projeto Escola da Família criou o projeto Centopeia, que significa o quê, Jorge? Há um banner grande com o nome dos alunos daquela classe e o aluno tem o compromisso de ler 10 livros por ano, não é? E eles vão colocando a cada livro que eles leem, e eles fazem uma exposição sobre o que acharam no livro, respondem perguntas dos coleguinhas, eles vão colocando uma perninha na centopeia. Então, há crianças que há 2, 3 meses que estive lá, já haviam lido este ano, de 2016, 128 livros. Sim. Que beleza. E um país com leitura melhora tudo. É um país melhor. Não é? Porque nós temos uma habilidade, que é a habilidade 24 na língua portuguesa, onde o Brasil todo não vai muito bem, que é interpretar textos. Né? Aquele analfabetismo funcional. A gente lê e não sabe bem o que lê. Secretário, vou inaugurar uma rodada de breves considerações, mas eu ainda tenho uma pergunta do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, saudar a presença do nosso secretário da Educação, secretário Naline, aqui no programa Arena Livre. O programa voltou, ainda bem, um grande programa, um programa histórico aqui na TV Assembleia. Saudar os deputados presentes aqui na bancada e fazer uma pergunta para o secretário. Secretário Naline, em relação à Lei 15.830, que já foi promulgada no Estado de São Paulo, que limita o número de alunos em salas com alunos matriculados com necessidades especiais de aprendizagem ou com algum tipo de deficiência. Essa lei diz que numa sala, por exemplo, com alunos autistas ou com síndrome de Down, só pode ter 20 alunos por sala. Essa é uma reivindicação importante não só do magistério paulista, mas de toda a sociedade, sobretudo dos pais dessas crianças que têm deficiências, né? Física, mental, intelectual. Então a lei já foi aprovada, já foi promulgada, já entrou no ordenamento jurídico do Estado de São Paulo, mas infelizmente ainda não há o cumprimento da lei. As diretorias de ensino estão boicotando a lei, que autoriza o Estado a diminuir o número de alunos. É uma lei importante, tem a ver com a inclusão, né? E tem a ver com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação, com a LDB, que tem um capítulo só sobre educação especial. Então, eu gostaria de saber se o secretário tem informações do cumprimento da lei, se a secretaria está tomando providências para que a legislação seja cumprida no Estado de São Paulo. E complemento também com uma outra pergunta, que nós estamos atuando muito aqui na Assembleia Legislativa, junto com os professores, em relação aos professores categoria A, os professores admitidos pela Lei 1093, secretário. É uma situação muito difícil para esses professores, porque eles continuam sendo contratados num regime precarizado, ainda existe a duzentena, né? Mesmo com o aumento agora do tempo de contratação, ela continua existindo, e também esses professores não têm direito à assistência médica do Estado, não têm direito à utilização do IANSP, do Hospital do Servidor Público, que é um absurdo isso. O professor é um servidor público, ele tem que ter acesso ao IANSP. Esse professor também adoece, ele precisa fazer consultas, enfim. Então eu gostaria de saber, e nós temos um projeto aqui, secretário, PLC 24, de nossa autoria, que já está pronto para ser votado, que acaba definitivamente com a duzentena, com esse intervalo de contratação, e também autoriza o professor a utilizar o IANSP. Eu gostaria de saber se a Secretaria está tomando medidas e providências para que essa situação seja
resolvida imediatamente? Agradeço as questões super relevantes do deputado Carlos Gianazzi. Nós temos conversado a respeito disso. Em relação à inclusão, é realmente uma meta da Secretaria fazer com que a lei seja cumprida, até porque há uma grande interferência da judicialização na educação nesse setor. Nós preferimos muito cumprir a lei, colocar a criança com deficiência numa classe regular, num jogo de ganha-ganha. As crianças da classe regular têm de conviver com a diferença, sabendo que as pessoas podem nascer assim. E aquele que está convivendo com os alunos que não têm nenhuma limitação, vão saber que vão enfrentar um mundo assim, não é aquele mundo da proteção paterna, materna, que é um mundo artificial. Então é bom, e nós somos inteiramente favoráveis. Preferimos mesmo atender à lei, não só por observar a legislação, mas porque a Secretaria está sempre sendo forçada a colocar essas crianças em clínicas que atrapalham o cumprimento do orçamento, porque são caríssimas. Além da clínica, tem a condução e tem o profissional de apoio, né? E isso impede que nós tenhamos a classe reduzida para cumprir a lei. Sobre categoria A categoria O, o deputado sabe que nós estamos cuidando disso com o IANSP para que eles tenham o atendimento médico, que é de direito, é também uma nossa intenção de incluí-los, né? E toda a classe do magistério, toda a categoria, ela vai ser revista com a participação de todos os interessados nos grupos de trabalho que surgiram depois do Plano Estadual de Educação. Vamos às considerações finais ou o agradecimento dos deputados. Deputado Orlando Bolsonaro, já Primeiro, tempo urge, só temos 3 minutos para encerramento. Os encontros com o doutor Naline é sempre uma aula que nós temos com ele, tanto todo o campo do humanismo. É uma honra estar junto com o deputado professor Elcio Gasparini e a certeza de que aqui na Assembleia há um grupo, eu diria que a grande maioria dos deputados, que reconhecem esse trabalho que o senhor está fazendo. E como disse de início, é o maior desafio do Estado de São Paulo, é a secretaria mais difícil, mas com certeza, como o senhor fez no Tribunal de Justiça, aqui também na Secretaria de Educação, o senhor vai deixar uma marca para a história de São Paulo. É uma honra tê-lo conosco, é uma honra poder acompanhar todo o seu trabalho e ser um admirador seu. Deputado Elcio Gasparini, que inclusive nos falávamos antes da gravação do programa, deputado, sobre a felicidade dele em discutir escola em tempo integral, escola de ensino integral. Ele pioneiro, hein? 52 anos atrás, quando o prefeito em Ribeirão Preto inaugurou uma escola em tempo integral, não é? Sua saudação ao nosso convidado. Brasil, a primeira do Brasil. Aliás, não foi mérito meu, foi do meu irmão, já falecido, professor Alfeu Gasparini. Ele tinha uma visão na área educacional muito grande e me convenceu a fazer a criação da escola de tempo integral. Sua saudação ao nosso secretário. Agradecer de coração a sua presença. E, Jorge, você foi muito feliz em escolher o Dr. Naline para ser o primeiro entrevistado nessa nova fase da Arena Livre. E eu tenho a certeza, o governador Geraldo Alckmin foi feliz em convidá-lo para esse importante posto no governo de São Paulo. Sem dúvida alguma, o senhor tem sido muito atuante e na sua ação junto à área educacional marca uma nova etapa no estado de São Paulo. Parabéns e o prazer nosso em estar juntos aqui, né? Felicidades, que Deus abençoe a sua caminhada. Secretário, o que faltou dizer, nós não discutimos os grêmios que estão instalados em 4.513 das 5.400 escolas. Acho que vou ter que convidar o senhor para um outro programa como esse. Eu tinha mais 5 perguntas. O assunto de educação, ele seduz, é apaixonante. Eu não tenho nem condições de fazer aos dois grandes amigos deputados e ao Jorge, quem tanto admiro, os elogios que eu gostaria, porque o tempo está terminando. Eu só sinto ter tido muito pouco tempo. A Secretaria da Educação tem um campo enorme. Quando soubermos
dos 8 mil alunos em hospitais, das aldeias indígenas, onde nós temos escola, da aula domiciliar, da aula para preso, da aula para assentamento, tudo isso é assunto que não termina mais. Mas eu fiquei muito feliz em tê-los aqui e poder falar alguma coisa. E vou continuar fazendo aquilo que eu posso dentro das minhas limitações. E você também participa do Arena Livre com críticas ou sugestões pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Secretário, muito obrigado por seus esclarecimentos. Já está feito aqui o convite para uma nova oportunidade tão profícua quanto esta. Muito obrigado. Obrigado, senhores deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.